Então, para entender melhor a geometria das moléculas, a gente tem que olhar as moléculas no espaço. Então, nesse simulador é possível girar a molécula no espaço e conseguir ver como que ela se comporta. Quando você tem uma molécula que é feita só por dois átomos, ela tem essa geometria linear. A geometria ela vai aparecer aqui, a geometria da molécula. Então é possível ver que se você girar a molécula, ela é linear. O que vai determinar a geometria da molécula é o átomo central. Nesse caso não tem átomo central porque só tem dois átomos. Mas se ligar mais um átomo, esse passa a ser o átomo central e ele que vai determinar a geometria que a molécula tem. Nesse caso, essa geometria também é linear. Então olha como que é uma geometria linear. Por que essa geometria ela é assim? Ela é dessa forma porque nesse átomo central você só tem os elétrons de ligação na última camada. Então lembrando que os elétrons se ligam, que os átomos se ligam pelos elétrons da última camada e ele só tem esses elétrons de ligação, lembrando que são dois elétrons para formar as ligações. Como os elétrons têm carga negativa, eles se repelem. Então se eu tento aproximar, eles se repelem e o máximo que eles conseguem se repelir é formando esse ângulo aqui de 180 graus. Então, se eu tento aproximar, eles se repelem. Por esse motivo, então, que esse tipo de molécula vai ter estrutura, geometria linear. Mas se o átomo central tiver um par de elétrons livres na última camada, esse par de elétrons livres, ele também vai repelir os elétrons da ligação. Então acaba diminuindo o ângulo. Se eu tento aproximar, eles se repelem da mesma forma. Então, se o átomo central tiver um par de elétrons livres, a geometria dele passa a ser angular. O átomo central ele pode ter mais um par de elétrons livres, né? Então a estrutura dele continua sendo angular, né? E esse é o caso da molécula da água. Essa geometria fica assim por quê? Porque todos os pares de elétrons livres tentam repelir os outros, eles se afastam, porque negativo afasta negativo, e as ligações também são feitas por elétrons, então elas também se afastam. Então, essa ligação tenta ficar afastada desse par, e essa ligação tenta ficar afastada desse par e também afastado dessa ligação aqui. Então tanto os elétrons de ligação quanto os elétrons livres, eles ficam afastados o mais distante possível. Então vamos remover aqui os elétrons livres que não estão ligando e deixar só os de ligação. Colocando mais um átomo, se o átomo central tiver só 3 ligações com 3 outros átomos e nenhum par livre, a estrutura é trigonal plana. E olha como que é a trigonal plana, ela realmente é um plano. Então todos os 3 átomos ligados no átomo central estão no mesmo plano. Então, você consegue ver que está tudo no mesmo plano. Mas se o átomo central, qual que é a diferença então dessa estrutura para a próxima estrutura? Veja que estão todos exatamente no mesmo plano. Agora, se esse átomo central tiver um par de elétrons livres, olha o que acontece. A estrutura passa a ser piramidal. E a piramidal é justamente uma forma como se fosse de uma pirâmide. Então agora os 3 átomos eles não estão mais no mesmo plano.
eles formam uma pirâmide. Então a estrutura piramidal ela é diferente da trigonal plana, porque na trigonal plana, se eu remover os pares de elétrons, todos os 3 átomos estão no mesmo plano. Então é um triângulo plano. Aqui, ó. Triângulo plano. Se tiver um par de elétrons livres no átomo central, ela vai ficar com a estrutura piramidal. Remover esse par de elétrons, e agora quando o átomo central tem 4 elétrons ligados. Essa é a estrutura tetraédrica. E vão ser só essas estruturas aqui que nós vamos ver. Existem outras estruturas um pouco mais complexas. Ok? Mas essa daqui é a tetraédrica. Então, lembrando, se eu remover um átomo, ele fica na trigonal plana. Mas se tiver um par de elétrons, então é piramidal. Se eu remover mais um, tiver 3, o átomo central não tiver elétrons livres, é linear. Mas se tiver um par, é angular, ou 2 pares, também é geometria angular. E se tiver só 2 átomos na molécula, ela sempre vai ser linear. Alguns exemplos reais é a molécula da água. A molécula da água está aqui. A geometria dela é angular, porque o átomo de oxigênio tem 2 pares de elétrons livres e 2 ligações, uma com hidrogênio, outra com hidrogênio. Então, a geometria é angular. O dióxido de carbono tem o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, dupla ligação com outro oxigênio. Não tem pares de elétrons livres, então a estrutura dele é linear. O BF3, o boro, liga com 3 flúors e não tem pares de elétrons livres. Então a estrutura é trigonal plana. Tá, aqui está a fórmula BF3. A amônia, NH3, ela liga 3 hidrogênios, 1, 2 e 3, e tem um par de elétrons livres. Aqui, ó, tem um par de elétrons livres aqui. E por causa disso, ela tem uma estrutura piramidal. E por fim, o exemplo é o metano. Carbono ligado com 4 hidrogênios. Carbono ligado com 4 hidrogênios tem a estrutura tetraédrica, né? A gente consegue rodar aqui e ver como que ela é no espaço.